tradicionalmente aos sábados, como hoje, 18 de novembro de 2023, presencialmente aqui em Recife, no local chamado Cultura Nordestina, e via Skype, tem a satisfação de apresentar a videopalestra sobre a biografia do médium americano Edgar Cayce e os aspectos da vida dele e os diagnósticos que ele tem também sobre cura. Eu vou colocar para compartilhar e eu só espero que alguém aí só confirme o som e o vídeo que a gente vai colocar aí. Estão vendo? Estão vendo a tela? Ok. O vídeo? Durante mais de 40 anos, todos os dias, o consagrado vidente americano Edgar Cayce deitou-se, rezou e entrou em um estado alterado de consciência semelhante a um transe. Nesse estado, Cayce diagnosticava doenças em termos médicos que ele desconhecia quando acordado. Descrevia eventos distantes que aconteciam no momento, falava com vidas passadas e com encarnações da mítica Atlântida. Previu a queda da Bolsa de Valores de 1929 e o advento do comunismo e alertou para cataclismos que arrastariam cidades inteiras para o mar. Através de milhares de suas leituras, como são chamadas, Edgar Cayce tornou-se o vidente mais documentado do século XX. Edgar Cayce, o vidente em transe. Domingo à tarde, 18 de março de 1887. Edgar Cayce nasceu aqui, em uma pequena fazenda a 13 quilômetros da cidade rural cristã de Hopkinsville, no Kentucky. Foi o segundo filho de Leslie e Carrie Cayce, mas o primeiro a sobreviver. Uma filha que nascera 2 anos antes não sobrevivera ao primeiro aniversário. Edgar era particularmente ligado aos avós, Sarah e Thomas Jefferson Cayce. Em um dia quente de verão, em junho de 1881, Edgar, com 4 anos, testemunhou a trágica morte do avô. Os dois estavam cavalgando e se aproximaram desse pequeno lago perto da fonte. Edgar apeou e seu avô entrou no lago para resfriar os animais. The horse was scared by something and threw the grandfather off. He had his foot caught in a stirrup and drowned before anybody could get there. And Edgar witnessed that. He was on the bank. Edgar dizia que sempre recebia visitas do seu avô morto em um celeiro onde folhas de tabaco eram queimadas, e que o avô lhe contava histórias sobre a guerra civil e deixava realizar suas suíças. Essas histórias tornavam-no alvo de zombarias, mas a mãe e a avó não permitiram que ele se envergonhasse de sua habilidade de ver o que os outros não conseguiam. Aos 7 anos, Edgar começou a estudar nesta pequena escola. Ele mesmo se descreveu mais tarde como um estudante inexpressivo, mas encontrou um livro que o interessou, uma Bíblia dada de presente pelos seus pais. Começou a estudá-la e motivou-se a lê-la inteira uma vez por ano por toda a vida. You read it every day. You have to read it every day to go through the whole Bible in a year. And he went through that Bible at least 67 or 68 times, at least that many times that he read it. And how many of us can tell we've been through the Bible one time? Not a bad book to know about. Em maio de 1890, quando tinha 13 anos, a vida de Edgar mudou para sempre. Já membro batizado da Igreja dos Discípulos de Cristo, foi visitar o seu retiro favorito na floresta perto de sua casa para reler a história de Sansão e a visão de Manoá. Naquela noite, após rezar para ter capacidade de ajudar o próximo, ele próprio teve uma visão. Mais tarde escreveu: uma luz gloriosa, como o sol da manhã, parecia inundar o quarto todo. Uma figura surgiu em frente da minha cama, um anjo que eu desconhecia e que falou suavemente: tuas preces foram ouvidas, teu desejo será atendido. Mantém tua fé e ser fiel a ti mesmo. Ajuda o doente, o aflito. No dia seguinte, Edgar estava na escola, confuso, preocupado com a visão. Foi mantido depois da aula por soletrar errado repetidas vezes a palavra cabine. Naquela noite, seu pai tomou-lhe a lição até tão tarde que o garoto finalmente implorou por uma pausa de 5 minutos. He just felt that if he could just sleep on that book a few minutes, he would know it better. So his
father, my grandfather, was said, "All right, you try it, and I'll be back in 5 minutes." And about 5 minutes later, he came back, and Dad knew every word in the book, which page it was on. And from then on, he just began sleeping on his books, and he became a rather bright student from an average student. Como Edgar aprendia dessa maneira era um mistério. No mínimo, desenvolver algum tipo de memória fotográfica. E usou essa capacidade para conseguir um emprego em uma livraria, onde memorizava os catálogos de vendas de ponta a ponta. Em 1892, a emoção tomou conta da cidade. Adlai E. Stevenson, que morara ali, e Grover Cleveland formaram uma chapa para concorrer à presidência. Um dia antes da celebração da vitória em Hopkinsville, Edgar machucou-se no pátio da escola. Uma bola de beisebol atingiu-lhe a coluna. Mais tarde, nesse mesmo dia, comportou-se de modo selvagem na classe, gritando e gargalhando. Na volta para casa, parava no meio da rua, interrompendo o trânsito. À noite, assombrou seus pais, dando instruções detalhadas de como preparar uma compressa de ervas para ser aplicada em seu ferimento na coluna enquanto dormia. Pela manhã, não se lembrava nem de seu acidente, nem de seu estranho comportamento. Mas os vizinhos começaram a falar, inclusive o médico local, pai de uma jovem por quem Edgar se apaixonara. He led Edgar to believe that he was in danger of going insane, which seems to me the ultimate in cruelty for a doctor to say that to a boy. Algumas pessoas acreditam que os poderes de evidência de Edgar foram desencadeados por esses incidentes da adolescência. Mas antes de morrer, a avó de Edgar contou que seu marido também tinha poderes. Podia mover mesas e cadeiras com a mente. Mas Edgar tinha pouco tempo para refletir sobre esses mistérios. Em 1893, aos 16 anos, foi obrigado a sair da escola após cursar apenas 8 séries e a ir trabalhar no campo. Seu pai, que preferiu o pomposo título de fidalgo, mal conseguia manter a sua família. My father removed the squire, and he said that he would always have a clean bib, clean shirt on and tie, and well shaven, and he would just look like he was worth $1 million, but he wasn't. A família Casey abandonou a fazenda e foi tentar a sorte na cidade. Mudaram-se para esta casa em Hopkinsville. E em 1895, com 18 anos, Edgar apaixonou-se pela moça mais bonita da cidade. Seu nome era Gertrude Evans. She was patrician, he was a farm boy. It was an unlikely match. They were both people of faith, and they connected there. She saw in him idealism, beautiful idealism. She saw in him integrity. He was not phony. And I think she saw in him adventure. Edgar não esperou muito para pedi-la em casamento. Ela aceitou feliz. Mas o casamento teve de esperar até que Edgar conseguisse um emprego melhor. Em 1900, Edgar e o pai começaram a trabalhar como agentes ambulantes de seguro. Mas o trabalho parecia fadado ao fracasso. Edgar resfriou-se e perdeu a voz. Sem poder vender o seu produto, voltou para Hopkinsville e arrumou um emprego que não lhe exigia que falasse: aprendiz de fotógrafo. Ficou claro nas fotografias que tirava da cidade da noiva Gertrude, sua modelo favorita, que Edgar tinha encontrado seu talento. Mas após 10 meses de tratamentos médicos, Casey ainda não recuperara sua voz normal. Tinha perdido todas as esperanças de cura. He tried everything. None of the doctors seemed able to help him. And the hypnotist in town, hypnotism was kind of a fad then. And somebody suggested trying hypnotism. Intrigado, Edgar marcou uma consulta com o hipnotizador, Al Lane. Ele nunca mais se esqueceu da data, 31 de março de 1901. It was on a Sunday afternoon, and that after church, and that Al Lane came out to the house on West 7th Street, and they went into the dining room and closed the doors. Edgar recebeu instruções de auto-hipnose e com surpreendente facilidade induziu-se ao sono. Lane deu-lhe uma sugestão hipnótica para falar no tom de voz normal. Em 1 minuto ele começou a murmurar. Então, para espanto de todos, Edgar disse com voz clara e serena: sim, podemos ver o corpo. And he described the condition that he had. There was a circulatory problem in his throat.
and it was said that it could be corrected by suggestion. Casey recebeu a sugestão hipnótica para que a circulação voltasse ao normal. Após alguns momentos, sentou-se e cuspiu sangue. I don't say he was cured, but he was better at that respect. And cousin Sarah, who I talked to before she died, that was Edgar's sister, youngest sister, said that they would not let her in the room, but she peeked through the keyhole and saw it happen. Edgar ficou exultante, mas não por muito tempo. A doença em sua garganta, chamada afonia, voltou várias vezes ao longo do ano seguinte. A cada vez, Lane conduzia a sessão e restaurava a voz de Edgar. Lane, que estudara quiropraxia por correspondência, começou a se perguntar se Edgar não poderia diagnosticar doenças de outros pacientes também. Convenceu Edgar a tentar. And so it was Al Lane who pushed him to do this, pretty much against Edgar's will. Edgar didn't really feel comfortable doing that because he didn't understand it. Quando em transe, Edgar descrevia doenças em termos médicos precisos, uma linguagem sobre a qual nada sabia quando acordado. Em seguida, fornecia prescrições detalhadas. Sometimes he would call a prescription by name. I mean, take bromoquinine, or take, castor oil, or whatever it was that he was using. Mas esses estranhos poderes e suas implicações o aterrorizavam. Ele nunca estudara medicina, não era médico, e se perguntava que direito tinha de agir como se fosse. Cada vez mais, ele queria parar. Who wouldn't say, I don't want this junk. It's too weird, it's too heavy. I don't want to see all this stuff or feel this kind of stuff or feel responsible for it. Quando uma vaga foi aberta em uma livraria de Bowling Green, a 48 quilômetros de casa, Edgar agarrou a chance. Lá juntou-se à igreja da região e passou a dar aulas na escola dominical, o que fizera desde a adolescência. Aos 22 anos, só tinha saudade de uma pessoa de Hopkinsville, sua futura noiva. Em junho de 1903, após um noivado de 6 anos, Edgar Cayce e Gertrude Evans se casaram. Cayce abriu um estúdio fotográfico em Bowling Green. Os dois estavam felizes por terem fugido da fama de Edgar como médico vidente. He didn't know how he did it. He just knew that he was able to do it and he wanted to use it to help people. Mas Bowling Green logo soube de suas habilidades e ele não podia dizer não aos necessitados. As consultas retornaram e no outono de 1906, Edgar, então com 29 anos, foi convidado a demonstrar os seus diagnósticos através de transe aos médicos da região. They came first thinking, I'll expose this guy. I'll see through him. You could see the condescension in their faces. Sim, temos o corpo, disse Edgar, como no início de todas as sessões. Diagnosticou corretamente um estudante universitário acometido de febre tifoide. Então, inesperadamente, alguns médicos quiseram testar o estado de transe de Edgar, espetando agulhas nos seus pés e nas suas mãos, certos de que ele era uma fraude. Edgar não se moveu nem sangrou, mas quando acordou, jurou enfurecido nunca mais servir de cobaia para ninguém. Slowly he began to learn that there weren't that many who really cared. A lot of people wanted to use him. Not many wanted to listen. O refúgio de Edgar sempre fora a igreja. Agora ele se perguntava, assim como os outros fiéis, se seu dom seria uma bênção ou uma maldição. Evidently, some of the people in the congregation really got upset. They thought that this character was teaching Sunday school to their children on Sunday morning. Edgar foi acusado do pior crime na igreja, heresia. Embora tenha sido posteriormente declarado inocente, foi uma experiência dolorosa. Para reagir, passou a trabalhar como nunca. Montou um segundo estúdio e pegou em consignação obras de arte no valor de $40 mil de Nova York. Os negócios iam tão bem que Edgar e Gertrude pensaram em construir uma casa com os lucros. Mas veio a tragédia. 2 dias antes do Natal de 1906, um incêndio destruiu o estúdio. As obras de arte de Nova York não vendidas afundaram Edgar em uma dívida de $8 mil. Inacreditavelmente, um outro incêndio destruiu o segundo estúdio no ano seguinte. Edgar estava precisando de um pouco de sorte e ela veio sob a forma de um bebezinho de 4,5 kg. Hugh Lynn Cayce nasceu em março de 1907.
Edgar, agora pai, conseguiu pagar suas dívidas, mas teve de se mudar para junto da família de Gertrude em Hopkinsville. Lá, seu pai apresentou ao Dr. Wesley Ketchum, médico homeopata. Ketchum was pretty much a promoter, and he wrote a paper that was read at a big clinical medical society in Boston. The New York Times covered this and gave Edgar a full-page treatment, which is hard to imagine these days. O artigo do Times que descrevia Casey como analfabeto foi muito lido. Logo, mais de 10.000 cartas solicitando consultas foram enviadas para Edgar por doentes crônicos e por aqueles que tinham perdido as esperanças nos médicos convencionais. Muitos mandavam dinheiro, embora Casey nunca tivesse cobrado pelas consultas antes. Edgar knew that he didn't do it. It came through him. And it was a gift that could come through him. I think that's the reason his ability was so good, because he didn't have concern of making money on it. It was really pure to help other people. Ketchum ofereceu-se para financiar um estúdio fotográfico em troca das leituras de Edgar. Era o momento de descobrir como ele usaria aquele poder. Após uma noite de insônia, Edgar concordou, mas apresentou condições. Seu pai conduziria as consultas e um estenógrafo registraria tudo. E o dinheiro, quase $2.000, seria devolvido até que o serviço fosse prestado. O destino de Edgar estava traçado. I noticed on one occasion, he said, some people ask me whether I'm a spiritualist or whether I'm a medium. And he said, I guess the term for me is a psychic, but I really think of myself as a man of God. Casey estabeleceu uma rotina de 2 consultas por dia, com duração aproximada de 45 minutos cada. It wasn't anything weird, as a lot of people would think. Dad would simply lie down on a couch or bed. He had a couch in his office. If he had a tie on, he would loosen his tie, then just cross his hands over his stomach and just lay back and relax. Quando as pálpebras de Edgar começavam a tremer, o pai de Edgar e mais tarde Gertrude sabia que Edgar estava em transe. Então era-lhe fornecida a sugestão, o nome da pessoa e onde estaria no momento da leitura. Now, the person could be in the room, or he could be in another state or another city. It didn't matter. I remember one time he had a reading on a man who was supposed to be in an apartment in New York. Dad lay there a minute and says, we do not have the body. He said, he's not here. He said, he's on a bus coming across town. He said, there was a traffic accident. The bus is late. He said, he'll be here in a minute. We'll wait. And all of a sudden, he said, he's come in now. Uma ligação para o homem de Nova York confirmou tudo o que Edgar dissera. Now, there's a beautiful piece of clairvoyance, something that somebody couldn't have anticipated that would, seems to me, point to the accuracy of his reading. Em seu estado de transe, Casey demonstrava um notável conhecimento de anatomia, como se estivesse examinando o corpo do paciente. Para surpresa de médicos chamados a darem uma segunda opinião, Edgar apontava com precisão um problema. Por exemplo, um distúrbio de circulação que provocava anemia, e fornecia os remédios. A maioria das receitas era à base de ervas e incluía prescrição de dietas. Quando Edgar descobriu que alguns de seus pacientes não estavam seguindo à risca suas receitas altamente detalhadas, começou a imaginar um hospital onde poderia supervisionar os cuidados, e esse sonho tornou-se obsessão. Na primavera de 1911, o futuro parecia brilhante para Casey e sua família. Um segundo filho, Milton Porter, nasceu nesta casa em Hopkinsville. Mas Milton foi acometido de coqueluche e colite. Edgar fez-lhe uma leitura, mas a criança não tinha salvação. Milton Casey morreu em seu segundo mês de vida. The son that did not survive was a shock to both of them. And Gertrude's illness followed. She had, I suppose, what we call postpartum depression and more. Gertrude era uma mulher de grande força e beleza. Mas a morte de seu filho recém-nascido abalou-a profundamente. Ela ficou enfraquecida e contraiu tuberculose, que já matara seu irmão. Quando os médicos lhe deram uma semana de vida, ela pediu uma leitura para Edgar. And Edgar did it, but he was scared to death because this was the person he loved most, and he was scared that he might say something that would be fatal.
Turned out just the opposite. And he says that really was the turning point. From then on, he said, if that could happen for the one he loved most, then it might mean that that's what he was supposed to be doing. Gertrude recuperou-se totalmente e passou a ter a saúde monitorada pelo que Edgar chamava de leituras de controle. Mas seu novo destino foi traído justamente por seu grupo, seu próprio pai e o Dr. Ketchum. Quando, durante o transe, Edgar perguntava alguma questão, como ele sempre fazia, eles começaram a pedir dicas sobre o mercado de commodities e até sobre corridas de cavalos. He began to discover that they were playing games with him. He became very angry, and he terminated his relationship with them and even left town. A traição de seu pai levaria anos para ser perdoada. A cidade de Selma, no Alabama, passou a ser a morada dos Caseys e Edgar abriu um novo estúdio, a Companhia de Arte Casey. Mas seus poderes incomuns voltariam a ser necessários para o filho de 6 anos, Hugh Lynn. It wasn't until my brother dropped a match in a partially filled can of flashlight powder and burned his eyes real badly, and the doctor said he'd never see again, and that's when he started giving readings again. Quando os médicos insistiram que um dos olhos queimados de Hugh tinha de ser removido, Edgar fez uma leitura. Um remédio aparentemente perigoso feito de uma solução de ácido tânico salvou a visão de seu filho. Os Caseys deram as boas-vindas a um outro filho, Edgar Evans, em 1918, enquanto a Primeira Guerra Mundial continuava enfurecida na Europa. Edgar vira muitos de seus antigos alunos da escola dominical partirem para a luta. Aos 40 anos começava a se sentir velho e seu sonho de construir um hospital tornava-se mais urgente do que nunca. At the end of World War I, this was kicked him into the whole hospital venture. He discovered that his readings could outline treatments for shell-shock veterans, and nobody else knew what to do with them. There were a lot of them, and those who followed his instructions got better. Quando David Cohn, um amigo de Kentucky, voltou a salvo das trincheiras francesas, ele sugeriu que Edgar pensasse em algo que nunca concordara em fazer antes: usar seus poderes de evidência para levantar dinheiro para o hospital. Coincidentemente, Casey acabara de receber a solicitação de um proprietário de jornal do Texas para fazer leituras sobre a existência de petróleo na região. A vida de Edgar Casey estava prestes a sofrer uma reviravolta. Em 1920, Edgar Casey e seu amigo David Cohn vislumbraram a oportunidade de ganhar milhões com a pesquisa de petróleo. Com esse lucro, poderiam dar atendimento aos doentes no sonhado hospital de Edgar, mas aqueles seriam os anos mais difíceis da vida de Casey. Well, you know, I often think of his 3 years in Texas as his wilderness experience. I think he was wandering around in the wilderness. A companhia petrolífera de Casey foi fundada em San Saba, e a perfuração começou em áreas com sedimentos de petróleo que Edgar recomendara em suas predições. Mas o petróleo não jorrou. Os meses transformaram-se em anos e a situação ficou tão desesperadora que os sócios de Edgar passaram a andar armados quando alguns poços foram sabotados. Casey chegou à conclusão de que seus poderes tinham se tornado duvidosos, tinham falhado e transformado a nobre missão de financiar o hospital em uma derrota colossal. Por estar ausente durante 3 longos anos, algumas pessoas diziam que ele também fracassara em relação à família. Certainly to put my grandfather on a pedestal as someone without human frailties or someone that had all-knowing abilities and never make mistakes with his readings, that was not the Edgar Casey that I have come to understand. Casey recusou-se a voltar de mãos vazias. Viajou pelo país inteiro em busca de dinheiro, até que conseguiu levantar um empréstimo de $60 mil para a construção do hospital em Birmingham, no Alabama. Mas suas visões indicavam que seu hospital deveria ser construído em Virginia Beach, uma obscura cidade de veraneio na Virgínia. Well, he said that the ocean had a good effect some way on his psychic abilities, or in any psychic. It was a good place for him to be. A oferta de Birmingham foi suspensa imediatamente. Abatido, Edgar finalmente reuniu sua família em Selma, voltou para o que sabia fazer, fotografar, dar aulas na escola dominical e tentou esquecer seus fracassos em angariar fundos para o empreendimento. Mas aquela pacífica rotina foi abruptamente interrompida.
Em 1923, após conhecer um homem de negócios de Ohio, um potencial investidor do hospital, Edgar deixou a família mais uma vez e mudou-se para Dayton, em Ohio. Foi um risco também para uma jovem de 18 anos, nascida em Selma, que sentia que seu destino estava ligado aos Caseys. Gladys Davis era a nova estenógrafa de Edgar. Gladys was kind of like one of the family, and she had a phenomenal memory. She could, like a computer, she could tell you who had a reading on what date and what it was about. Em Dayton, Casey passou por uma mudança radical. Durante as leituras para o possível investidor, foram-lhe perguntadas profundas questões metafísicas sobre a natureza da alma humana. Casey, em transe, começou a falar sobre as vidas passadas de seu cliente. Well, this really blew Edgar over, because this ran counter not only to what he believed, he said, as a Christian, but what he taught as a Sunday school teacher. Edgar conhecia muito bem os evangelhos e se perguntava por que a Bíblia nunca fizera referência à reencarnação, se de fato era verdadeira. Começou a estudar as Escrituras dentro de um novo contexto. And he said it soon became evident to him that there were places in the Bible which, if you read them and read them carefully, you could see that they supported the idea of reincarnation. As leituras de Casey de vidas passadas tornaram-se conhecidas como leituras da vida, em oposição às leituras do físico que fazia anteriormente. And so he started giving readings for everybody in his family, and they'd all had past lives according to his readings. And many of their lives, they were together in some other place, ancient Egypt primarily. Edgar começou a estudar outras crenças, do hinduísmo às religiões do Egito Antigo e da Grécia. Suspendeu seu juízo em relação à reencarnação por alguns anos. Afinal, não se podia comprovar. Ele se perguntava se suas leituras de vidas passadas poderiam ser tão acuradas quanto as leituras do físico que tanto ele quanto outros podiam verificar. Com tantas perguntas a preocupá-lo, o futuro de Edgar parecia inescapável. Em 1923, com 46 anos, dedicou-se integralmente a essa vocação que poucos entendiam e muitos ridicularizavam e que provia muito pouco sua conta bancária. He wasn't a very good money handler himself. I mean, the money would go through his hands just like sand on the beach. He would cause mother a lot of problems sometimes. Gertrude, que viera de boa situação financeira em Kentucky, lutaria a vida inteira contra os problemas financeiros do marido. Quando o dinheiro de Dayton acabou, ela cansou. Não viu razão alguma para se animar quando um novo anjo financeiro surgiu. Morton Blumenthal e seu irmão Edward administravam uma corretora de muito sucesso em Wall Street. Após ser apresentado por David Cohn, Morton tornou-se o patrocinador de Casey instantaneamente. Propôs financiar o hospital de Virginia Beach e comprar uma casa perto da praia para os Caseys. Parecia muito bom para ser verdade. It seemed like a little fishing village when we first came to the beach. It didn't look like, what Dad said it was going to be, a thriving community. Edgar e sua família foram morar na Rua 35. No verão seguinte, a construção do hospital de Casey foi iniciada. E a tranquila cidade começou a fazer comentários sobre o curioso empreendimento. Em parceria com os Blumenthals, Edgar formou uma corporação, a Associação dos Pesquisadores Nacionais. Ciência, educação, saúde e despertar espiritual eram os objetivos estabelecidos. Esta atividade foi um lenitivo para Edgar. Ele acabara de voltar do velório da mãe em Hopkinsville. O pai, agora sozinho, perdoado há muitos anos, foi morar com o filho. Em novembro de 1928, o sonho de Edgar tornou-se realidade. O Hospital Casey, a única instituição do gênero no mundo inteiro onde doenças físicas seriam diagnosticadas através de revelações paranormais, foi consagrado. Fora um caminho longo e difícil para Edgar Casey. Ali estava tudo o que ele sonhara e desejara. Ou parecia estar. No início de 1929, após anos de trabalho duro, Edgar Casey viu seu hospital receber o primeiro paciente. Dirigido por seu amigo de Kentucky, Dr. Thomas House, possuía o mais moderno equipamento para tratamento fisioterápico e em técnicas de massagem, remédios homeopáticos e dietas de baixos níveis de gordura.
As leituras de Casey sugeriam tratamentos com baixas correntes de eletricidade aplicadas ao corpo, algo familiar para os quiropráticos atuais. Dad said one day they would be able to take a drop of blood and diagnose the condition of the human body. At the time he said it was ridiculous, but now it's a normal procedure. Edgar notou com orgulho que a construção e o terreno, complementados com jardins e uma quadra de tênis, parecia mais uma mansão do que um hospital. Casey sobrevivera a todos os céticos que o acusaram de ser uma fraude, um charlatão e um herege. Ali estava seu triunfo. A vida em Virginia Beach era boa e, durante o verão, mágica. Everybody at the beach used to call him Doc because they thought he was a doctor. But he liked to garden, he liked to fish. All these sand dunes up here were covered with grapevines. So Dad used to go out, and we used to go out and pick grapes. He'd make grape jelly and wine from them. He was a very ordinary person when he was awake. It was just those 30 or 40 minutes when he was asleep that he was unusual. Em suas visitas a Virginia Beach, Morton Blumenthal ficava no recém-construído Hotel Cavalier. Ele orçara em $3 mil por mês a manutenção do hospital, após o investimento inicial de mais de $100 mil. Com a condição de que fosse informado com antecedência, Edgar acabou aceitando ser perguntado sobre questões financeiras durante suas leituras. No dia 6 de abril de 1929, Blumenthal pediu conselhos sobre o mercado de ações. Casey alertou: certamente haverá um colapso, haverá pânico nos centros financeiros. A leitura mostrou-se profética. 6 meses depois, o mercado quebrou. Tendo como pano de fundo a Grande Depressão, ocorreu o impensável. O hospital faliu menos de 3 anos após a sua inauguração. Um biógrafo escreveu mais tarde que Edgar, abatido, vagava pelos corredores vazios, recolhendo lembranças, inclusive uma fotografia de sua mãe. It was a real blow. It was, we had moved to the beach, the hospital had been built, it was operating, people were getting well, then all of a sudden it was down to where he started from. Se Edgar tinha uma fraqueza, era sua incapacidade de dizer não. Como administrador do hospital, aprovara despesas extravagantes, tratamentos e refeições gratuitos para a equipe e amigos. Queria agradar a todos. Arranjava tempo para quem pedisse, mas essa fraqueza fazia parte de seu dom. His home, his privacy was invaded constantly. People would knock on his door at all hours of the day and night. And they had to be gracious to all of the visitors, and they were. He could mark people with the genius of their lives if they let him. Wide awake. Talk with them, get hold of them. They go away marked for good. A versão popular da história dizia que os infortúnios em Wall Street tinham arruinado os Blumenthals. As evidências sugerem que eles escaparam sem prejuízo algum. Acredita-se que o fechamento do hospital ocorreu devido a uma briga pelo poder entre Morton e Edward Blumenthal de um lado e David Cohn, que fora o primeiro a ter acesso aos poderes singulares de Edgar. Quando Cohn venceu a briga, os Blumenthal se retiraram. Mais tarde, Edgar escreveu com a habitual benevolência: não culpo a ninguém, senão a mim mesmo por esse fracasso. The readings were kind of few and far between, and after that, it was tough times. David Cohn fez fortuna no ramo de imóveis, graças em parte às leituras de Edgar. Os Blumenthals e Casey nunca mais se falaram. Edgar saiu do hospital completamente arruinado. No mesmo ano, 1931, Casey se recompôs. Reuniu aqueles que o apoiavam, pessoas de mente aberta que acreditavam em seu trabalho, e formou uma organização sem fins lucrativos, a Associação para Pesquisa e Iluminação. Seriam feitas consultas gratuitas para aqueles que não podiam pagar, e Edgar receberia um salário anual. Em uma de suas viagens para levantar fundos em Nova York, Edgar fez uma leitura para uma mulher que dizia estar em situação desesperadora. Ela e sua acompanhante eram policiais. Edgar, Gertrude e Gladys Davis foram presos por charlatanismo. 31 anos atrás, em Hopkinsville, Edgar temia que seus poderes o levassem ao caminho errado, como de fato tinham levado. Ele agora estava sendo preso para a felicidade dos tabloides. They took a picture of Dad and took a picture of all three of them, and they cut Mother out of the picture and said,
psychic arrested in motel with blonde secretary. Really great headline. O caso de Nova York não foi mantido. A polícia assinou a soltura antes que ela fosse solicitada. As acusações foram retiradas. Mas em 1935, em Detroit, Edgar foi considerado culpado por exercer medicina sem licença. Embora tenha conseguido liberdade condicional sem nenhuma sentença ou imposição de fiança, ficou mortificado. Logo após voltar de Detroit, teve uma visão de sua futura reencarnação no Nebraska em 2100. Na visão, ele descobriu que seus trabalhos como Edgar Cayce ainda seriam lembrados. It came to him at a time when he was feeling very distraught. He was wondering whether his work was really of value, whether it would continue. And so this dream really served as a source of encouragement for him. As leituras de Cayce, que tornavam-se mais detalhadas e abrangentes, eram também encorajadoras. Ele começou a descrever o melhor possível a jornada que sua mente fazia quando em transe. He would describe moving up through a beam of light, passing images and sounds, and his consciousness moving to other dimensions that are related to vast sources of information. Cayce chamava essa fonte de informação de arquivo Akashic, onde cada evento, pensamento e som, desde o começo dos tempos, estava registrado. Ele acreditava que poderia acessar esse arquivo, bem como seu subconsciente, telepaticamente, para responder a qualquer pergunta. Uma ideia embaralhava-lhe a mente. O antes e o depois são agora. That this man would lie down on a couch and essentially go to sleep and come up with this information, it's just too big a jump for lots of scientists and trained medical professionals today. As leituras de suas próprias vidas indicavam 17 reencarnações, como um alto sacerdote no Egito, um chefe nômade na Pérsia e também na mítica Atlântida, que ele mencionou por volta de 700 vezes. Ele descreve uma sociedade muito avançada que desmoronou depois de 40 mil anos e cujos sobreviventes foram habitar o Egito. Cayce, aos 60 anos, parecia saber que seu tempo era curto. Suas leituras do passado, do presente e do futuro sucediam-se em grande profusão. Em meados da década de 30, Edgar Cayce ganhara uma grande legião de fiéis seguidores. Os céticos podiam dizer que ele inventava tudo, mas era difícil questionar as centenas de leituras que tinham tido comprovação. Ele tivera razão quanto à quebra da Bolsa em 1929. Em 1935, previu que os japoneses se juntariam à Alemanha e à Áustria como uma ameaça para o mundo. Uma ideia bizarra para a época. Algumas de suas predições eram tão assombrosas que até quem o apoiava tinha dificuldade em compreender. Cayce disse que os polos da Terra se deslocariam em 1936, provocando enormes mudanças geológicas. Previu também que enchentes destruiriam cidades nas costas da América do Norte e uma nova terra, remanescente da Atlântida, emergeria perto da Flórida em 1969. The stuff about Atlantis is hard to verify, and it's possible that his mind slipped, that he didn't have a good filter. I don't think this was an area of Edgar Cayce's readings that was especially fruitful or especially accurate. Cayce não tinha explicação para os limites de sua vidência, porque ele era preciso em uma leitura e não em outras. Embora continuasse a fazer predições aflitivas, nunca se considerou um profeta. I don't think he was a prophet as such. I mean, he did make statements about the future, but he always said the future is not fixed. You know, we can change it. No começo da década de 40, Edgar e Gertrude foram morar em uma casa confortável em Lake Haley, que funcionava como a sede da API, Associação para Pesquisa e Iluminação. Este é o único filme que existe sobre Edgar Cayce, em que ele recepciona alegremente os membros da API no encontro de 1943. Milhares de leituras foram transcritas, mas apenas uma gravação sobreviveu. Uma leitura sobre sua própria saúde. Cayce, um fumante de toda a vida, foi perguntado sobre um meio eficiente de parar de fumar. Any stimuli to expect is and moderation.
Moderation would mean for this body anywhere from 3 to 6 to 8 smokes a day. Above this will be expected. A saúde de Casey sofreria não apenas pelo cigarro, mas por dar muitas consultas. Na maior parte de sua vida adulta, ele fez 2 leituras por dia. Tudo mudou quando uma biografia foi escrita por Thomas Shugrew, um amigo de Hugh Lynn, o filho de Casey. Tinha por título Há um Rio, do Salmo 46, o favorito de Edgar. There is a river, the streams thereof make glad the city of God. Meaning that not river, as we say, but a stream of thought, a stream of consciousness that Edgar tapped. O livro, junto com o artigo da revista Coronet, fez de Casey uma celebridade. Surgiram milhares de pedidos de leituras e algumas propostas divertidas. Men wanted to take him to Washington and Wall Street. Women wanted to take him to bed. Bear his child for the good of humanity. It was never easy. June and I were posted to guard his hotel room in New York from the women admirers. Em 1943, o escritor Raymond Brough e sua noiva June foram trabalhar no escritório de Casey para ajudar a responder a volumosa correspondência. I helped to open some of those letters, and to see the pain in them was almost staggering. It was heartbreaking. As cartas vinham de doentes terminais e de famílias que buscavam pistas de seus filhos desaparecidos em combate no exterior. Mais uma vez, Edgar não podia se recusar e começou a fornecer 8 leituras por dia, mais de 1.300 entre junho de 1943 e junho de 1944. E parecia que cada uma delas exigia mais de Casey, então com 66 anos. He felt like he had to help those people. He knew he couldn't do it, and yet he felt like he had to do it, I guess, and it killed him. Em agosto de 1944, Edgar sofreu um colapso por excesso de trabalho. Fez uma última leitura para si mesmo. Ela alertava: descanse até melhorar ou morre. Os Caseys foram para as montanhas de Virgínia para ele se recuperar, mas ele sofreu um derrame. May St. Clair, uma funcionária do escritório de Casey, o visitou e sentiu como outros que seu lugar era perto do mar. He said to me with a tear in his voice, "Why did you come?" And I said, "I came to take you home." "Do you really mean it?" I said, "Mr. Casey, if you want to go home, you're going to go home." Edgar voltou para casa em Virginia Beach em novembro. Viajou do interior para a praia em uma ambulância providenciada por seu filho Edgar Evans. Mas sua saúde nunca voltou. No dia 3 de janeiro de 1945, Edgar Casey morreu aos 67 anos. Foi levado para o descanso final de volta a Hopkinsville. His mother died 3 months later, on Easter morning when the sun was coming up. I think she kind of lost her reason for living after he died. Edgar Casey deixou mais de 14.000 registros de leituras sobre saúde, filosofia, religião, negócios, vidas passadas e eventos futuros. Nenhum outro vidente deixou tantos registros, mas muitos julgam que a palavra vidente não é adequada para descrever Edgar Casey. I think Mr. Casey has given us a definition of a human being, of what a human being really is, that we truly are one body, mind, and spirit, and that we do create our own reality. If Edgar Casey did what he did, there is more to us than a physical body. That immediately has implications for the age-old questions of humanity. Who are we? What's the purpose of life? What happens to us when we die? All of that. O legado de Casey, a Associação para Pesquisa e Iluminação, continuou a crescer e a atrair visitantes do mundo inteiro. Centenas de livros em 18 línguas pesquisam a vida e o trabalho do mais renomado vidente do nosso tempo. Casey nos deixou talvez o maior dos desafios. Ele disse: "Eu não faço nada que vocês não possam fazer, se vocês se dispuserem a pagar o preço."
Bem, pessoal, vamos voltar aqui a... Deixa eu parar aqui a compartilhamento, assim que eu conseguir... Acho que voltamos, né? Não conseguindo me ouvir, né? Estamos. Então, esse documentário, né, ele mostra a vida singular, né, de Case, os conflitos, né, que ele passou, né, desde que ele sentiu, desde a adolescência, aí, 13 anos e meio, né, que tinha algumas experiências incomuns, né, não ordinárias para as pessoas, e viveu a vida, né, tentou até abandonar, né, mas viveu a vida em função dela, né? E ao que parece morreu também, né? Teve uma sobrecarga aí fisiológica, né? No final teve um colapso, né? Nunca se recuperou. Depois teve um AVC, né? Ainda piorou a situação. Tem um psicólogo que é parapsicólogo americano, Stanley Krippner, que ele fez uma pesquisa, né, apresentou um trabalho sobre o médium, né, de $1 milhão. E isso foi o que é uma pesquisa feita por seguradoras americanas, mostrando pessoas que viviam profissionalmente, né, das suas habilidades, das suas aptidões incomuns, paranormais, ou psíquicos, ou não que se dê. E aquilo ali, né, anos a fio, o desgaste que causa, e isso foi feito por seguradoras de saúde, né? E porque gera custo, né? Gerou custo de internação, hospitalização, e aí esse $1 milhão vem disso, né? desses custos, né? Então, quer dizer, assim, uma reflexão, né? Essas pessoas que têm esse chamado, assim, entre aspas, né? Elas têm um custo pessoal muito grande, né? E de saúde, né? Acho que até alguns, até paranormais, como Eli, né? Eli era pai de santo e também tinha algumas aptidões incomuns, e acredito que ele tenha sofrido também, né? Volta que conheceu ele e pesquisou ele mais a fundo, acompanhou, né? Durante muito tempo. Com Alzheimer, né? Ele parece que é com Alzheimer, né? Está com Alzheimer. Parece que é com Alzheimer, né? Está com Alzheimer. Então, alguém se quer fazer algum comentário sobre... Walter levantou a mão aqui. Então, por favor, Walter. Bem, inicialmente, eu queria observar que Edgar Cayce não era um médium. Ele não recebia espíritos, não tinha guia espiritual. Logo, o fenômeno dele não era mediúnico, era parapsicológico, o que é completamente diferente. Isso é importante salientar. E eu anotei algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele tinha uma excelente memória fotográfica. Pouca gente possui esse talento. E o que é notável é que ele adormecia com um livro e como que
por clarividência, ele lia dormindo o que estava escrito no livro. Isso nenhum paranormal, nenhum médico ou nenhum médium conseguiu fazer. Por clarividência, ler um livro todo e, o que é importante, pela memória visual dele, conseguir ler sem perder qualquer informação sobre o livro lido. Isso nenhum médium conseguiu fazer. É claro que um só lia, que era, esqueci o nome dele agora, polonês, Ossovic, ele conseguia ler o que estava dentro de uma carta. Mas isso é diferente de ler o livro dormindo. Então, é bem diferente. Era um aspecto de clarividência, né? E que era também uma forma de ele trazer para a sua memória visual. Outro assunto também muito interessante é que ele utilizou não a hipnose, mas a auto-hipnose. Ele conseguia auto-hipnotizar para conseguir fazer com que esse seu talento emergisse durante o sonho. Veja o seguinte, ele visitava as pessoas que precisavam de fazer consulta a ele, dormindo, ou seja, telepatia, sonho telepático, e não é só isso. Ele não era médico, como todos sabem, e, no entanto, ele diagnosticava e prognosticava a doença da pessoa e, ainda por cima, indicava a medicação apropriada para a sua enfermidade. É claro que isso despertou o ciúme de muitos médicos, ele foi preso, né? Respondeu o processo, e as suas consultas eram gratuitas. Ele fazia isso realmente porque era uma pessoa caridosa. Ele achava que, por esse dom, ele tinha obrigação de curar as pessoas gratuitamente. Então, outro fato interessante que aconteceu com ele foi prescrever, na época não existia, o exame de sangue para a revelação de qualquer doença orgânica. Ninguém usava isso, nem pensava nisso na época. E também ele utilizou a homeopatia. Eu gosto de assistir muitos documentários no YouTube sobre médicos de várias especialidades. E teve um deles que imbecilmente afirmou que a homeopatia era uma fraude. Quer dizer, que ele acusa os seus colegas médicos de fraudulento. Se a homeopatia hoje é uma especialidade médica, então o nosso Edgar Cayce, ele recomendava a homeopatia. Outra coisa interessante nele, ele lembrou vidas passadas de outras pessoas, antecipando as pesquisas, né, de, por exemplo, o nosso amigo, agora me esqueci o nome dele, aquele americano, Ronaldo. Você lembra dele?
Né? Ian Stevenson, quem mais pesquisou, o outro, hindu também, Banerjee, que esteve aqui no Recife e participou do grande júri. Então, ele antecipou quando se referia a vidas passadas de outras pessoas. E o que é mais importante, ele também se referiu a vidas passadas dele. Ora, isso não é estranho. Quem conhece a Bíblia sabe que Jesus, quando foi até um alto monte e resplandeceu luz, né? Era Pedro, Tiago e João que estavam com ele. Então, quando terminou o fenômeno, perguntaram a ele: mestre, e Elias, quando virá? Ele disse: Elias já veio, e vós não os conheceste. Ele se referia a João Batista. Ora, Jesus, então, afirmou a reencarnação. Eu quero dizer que eu não tenho religião, eu não sou político, eu não vejo nem direita nem esquerda, eu vejo a pessoa que governa e também não torço por nenhum time de futebol. Então, consequentemente... Nem Fluminense, ó? Não, nenhum time de futebol. Nem o Náutico? Nenhum time de futebol. Nem política, nem religião, nem também o outro, né? Bom, então outra coisa importante, deixa eu ver aqui, ele conseguiu obter 14 mil registros e também fazer profecias. Claro que ninguém é falível. Algumas profecias dele não aconteceram, mas ele mesmo reconheceu que não era um profeta. Ora, se nós não somos infalíveis, nenhum médico é infalível. Então, o que acontece? Às vezes o médico até prejudica o organismo com esses remédios. Então, o Edgar Cayce realmente foi uma pessoa singular. E o que é importante? Ele não interagia com o espírito. Outra coisa interessante, ele admitiu uma memória geral, uma memória universal, que nós apenas colapsamos essas informações que existem no mundo virtual. Porque nós temos dois mundos, o físico e o virtual. Eu considero que o mundo virtual nada mais é do que se chama de mundo espiritual. Certo? Então, consequentemente, o Edgar Cayce foi um dos maiores paranormais que já existiram e não houve até agora nenhum outro que conseguisse imitá-lo. Somente isso por enquanto. Ok. Obrigado, Walter, pelos comentários. Camilo, ele levantou a mão. E só uma curiosidade também sobre essa capacidade de diagnóstico do Edgar Cayce, em termos médicos, é muito semelhante ao brasileiro Arigó, né? Então, Arigó, ele tinha, né, também um diagnóstico, né? E cirurgia. E cirurgia, né? Que não era o caso de Cayce, mas o diagnóstico também médico, né? Ele passava, né, antibióticos, né, de última geração, coisa desse tipo, né? Que era interessante para uma pessoa de pouco grau de instrução, como era o Arigó. Mas, Camilo, por favor. Eu? Sim, por favor. Está me ouvindo? Bem, pode falar. Bom, a história desse rapaz é uma história muito interessante, mas uma história também narrada pelos seus admiradores, ela pode ser acrescentada e elogiada. Caso contrário, é diminuída e criticada. Mas eu achei a história muito interessante, porque eu tenho um caso desse, como eu já falei, na família. O senhor José Rodrigues, chamado Seu Cazuza, que não só viveu na Paraíba, mas em Jerusalém,
viveu no Egito também, esse senhor José Rodrigues, marido da minha tia, Dió, a irmã de meu pai, no município a 18 quilômetros de Sapé, chamado Lagoa do Félix. Quem tiver na faixa de 90 anos por aí, talvez ainda se lembre do senhor José Rodrigues, né, chamado de Seu Cazuza. E ele, eu posso dizer aqui no caso, que ele era também hipniatro, que ele usava a auto-hipnose e passava remédio para os seus pacientes, era uma pessoa muito respeitada e também tinha seu laboratório em casa. Ele fazia remédio. Então, era uma pessoa que tinha a mesma, como se diz, origem de seus atos, igual à história desse rapaz. Parece do Alabama, né? Então, olha, esse caso está na minha família, desse mesmo jeito. A história dele é muito grande, mas eu era muito pequeno, não tinha noção dessas coisas, não é? Mas chegava gente lá de todo o Nordeste, chegava gente do Rio de Janeiro para consultar com ele, e de todas as partes, para o senhor José Rodrigues, chamado Seu Cazuza, marido de Dona Dió, a irmã de meu pai, a minha tia. Então, essa história é a mesma história desse rapaz, a mesma coisa. O que ele fazia, o senhor José Rodrigues também fazia. Meu tio, né, por afinidade. Então, essa história. Esse município, Lagoa do Félix, faz divisa com Sapé, Mamanguape, Cuité, Mari e Araçagi. Como se diz, faz divisa com os municípios, né, com esses municípios todos. Lagoa do Félix. Se quiser saber essa história, vá à Lagoa do Félix, 18 quilômetros de Sapé, na Paraíba. Se existir pessoas ainda com a idade de 90 anos e tiver lúcida, vai contar essa história. Ele morreu em 1946. Eu era muito pequeno. Era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa também muito caridosa. Ajudava todo mundo. Essa é a história do senhor José Rodrigues, chamado Seu Cazuza, o meu tio por afinidade. Muito obrigado. Obrigado, Camilo, pelo exemplo, né, assim, de mostrar que essas aptidões, né, vez por outra, ocorrem. E o objetivo de um fórum como este, né, que ele é trazido, né, por parapsicólogos, é exatamente ver essa questão como potencialidade humana, né, como as potencialidades humanas e a própria vida do Edgar Cayce, ele mostra isso. Depende qual é a fonte, né, dessas aptidões. Então, a maior parte, né, assim, dos ditos médiuns ou paranormais ou psíquicos, né, se for traduzido, né, de outros idiomas, essas aptidões, às vezes, são ditas que vêm de uma entidade, né, sobrevivente. Então, aqui é uma questão bastante assim, conhecida e até folclórica, né, no Brasil, a questão de... Começou com Arigó, né, do Dr. Fritz, né, que era um alemão, né, um médico alemão, né, que operava, né, as pessoas, e esse Dr. Fritz, ele se mudou, né, digamos assim, de médios há um tempo, e o mais famoso deles foi o médico, né, pernambucano, né, o Dr. Edson Queiroz, né, que era um médico ginecologista. Depois, por conta disso, ele até virou deputado estadual e acabou sendo assassinado, né,
de uma forma aí trágica, né, por um ex-empregado dele. Só vou pedir licença. Ô, Jalmir, faltou uma coisa. Ele também fazia essas cirurgias espirituais nas pessoas. Certo. Jalmir, eu vou pedir licença que eu voltei de meu jantar, porque eu vou resolver um problema familiar, viu, com minha netinha. Não, só dando um spoiler, né, para próximo sábado, né, pretendemos falar, né, sobre propriedades emergentes. É o tema do próximo sábado, né, e se aplica em várias situações. Ok, eu gostei muito do filme, viu, do documentário, e desejar a vocês um bom fim de semana, né? Tá, Fernando. Tudo de bom aí para você. Então, o fato é que você tem situações que algumas pessoas, eu estava citando o Dr. Edson, atribuem a uma entidade qualquer, né, no caso dele, ao espírito do Dr. Fritz, né? E no caso do Case, ele simplesmente, né, ele entrava em transe, né? E ele parece que não tinha o domínio do transe, inclusive ele teve conflitos com o pai, né, e com outro amigo, né? Eles começaram a perguntar coisas assim que não eram referentes assim a um benefício, né, assim de saúde, né? Ele era até corrida de cavalo, né? Situações aí de bolsa. Quando ele soube, né, assim, né, tomou consciência disso, ele rompeu com o pai e passaram anos sem se falar, depois reconciliaram, né, tudo. Mas o que a gente está analisando aqui são situações que, no caso do Case, são até bem documentadas, né? Ele teve, digamos assim, a sorte de criar uma fundação que ela se continuou, né, pelo que a gente viu, pelos filhos e até o neto dele, né? E essa associação existe até hoje, aí mais de 50, 70 anos depois de sua morte, né? Ele morreu em 1944, se não me falha a memória. Então, o que é que leva, né? O que é que traz pessoas assim a apresentarem essas aptidões e qual é a fonte disso, né? Então, ao que parece, determinadas médias, Walter mesmo apresentou o Chico Xavier, né, inclusive na Bienal do Livro, uma apresentação sobre a obra literária dele. Qual é a fonte, né, que pessoas assim que, aparentemente, no caso de Chico, no caso de Edgar Cayce, não tinham aquele conhecimento em estados alterados, né, eles, de consciência, jorram aí esse tipo de conhecimento, né? Então, quer dizer, mostrando que nós temos aptidões em comuns, não necessariamente elas precisam ser atribuídas à influência ou à ajuda de seres aí sobreviventes. Isso é a forma de percepção daquelas pessoas que estão passando pela experiência. Inclusive, o Edgar Cayce mostrou, né, na vida dele atribulada, quando ele começou a ter percepções aí sobre reencarnação e tudo, que tinha tido aí 14, né, 17 reencarnações, né, coisa vindo aí do Antigo Egito, e entrava em conflito com a formação dele cristã, né, e ele era uma cristã, uma vertente aí, de uma igreja aí, protestante, ele dava aulas, né, dominicais, né? E esse tipo de situação conflitava, né? Quer dizer, era uma experiência que ele tinha e se conflitava com as crenças deles mais cristãs. Então, isso é interessante, né? Com essas coisas, e isso acontece com nós no dia a dia, né? Vamos passando por situações novas e conflitam com aquilo que a gente crê. Só que no caso dele, ele dormia, né, tem mais de 14 mil registros, né, quer dizer, é muita coisa registrada, não é só sobre a questão do diagnóstico, né, é também sobre profecias e coisa e tal, esses registros, né. Então, que compete a nós, parapsicólogos, né,
exatamente investigar, né, e procurar entender da melhor forma possível essas questões, nos vários aspectos. Então, os perfis psicológicos, como essas aptidões elas surgem ao longo da vida, tá certo? As coisas externas, os eventos externos que marcaram, né? Então, os de sociedade, os de doença, né? Que eventualmente possam ter afligido, afetado e alterado a visão de mundo da pessoa, né? Do médium, em função da doença. Então, isso faz parte de uma atividade complexa e da obra, né? Do legado que ele deixou, das pessoas que ele ajudou, né? Muitos testemunhos e registros, né? E foi uma figura polêmica, né? Tanto é que foi preso, né? Assim, essas polêmicas, ele foi acusado do exercício ilegal da medicina, foi preso, condenado, só que não chegou a ser efetivamente... Foi preso no momento, em determinado momento, mas não cumpriu pena, nem pagou calção, né, como diz lá o filme. Mas eu estou vendo que a Alexandre aqui levantou a mão e vou dar a oportunidade, né, vamos dar aqui para ouvir o que nosso amigo tem a comentar sobre o que é isso. Bom, inicialmente eu vou, mais uma vez, chovendo molhado, elogiar a curadoria desse nosso encontro, né, que são temas espetaculares. Eu gosto muito das coisas grandiosas, mas também estou muito atraído pelas coisas pequenas. As coisas pequenas são aquelas que não ganham notoriedade, são aquelas que não ganham capas de livro, não ganham filmes, mas são muito interessantes. E eu não sou cético. Na realidade, eu nem acredito, nem duvido de nada. Eu estou aí, né, vivendo e vendo e, naturalmente, aprendendo muito, né, desfrutando esses momentos como esse do nosso sábado para aprender. E eu disse isso para me referir a um caso de um pastor evangélico chamado Edinásio Silva. Edinásio Silva é um homem de negócios que tem uma vida um tanto atribulada. Ninguém pode dizer que Edinásio seja um exemplo de bom comportamento nos negócios. Mas Edinásio, ele abriu 3 igrejas evangélicas. Ou seja, ele é uma espécie de bispo. E ele tem igreja no Recife, tem igreja em Caruaru, e parece que tem igreja em outro canto. Mas o fato, eu acho sempre me dou bem com ele, nunca também questionei ele em nada. Mas um belo dia, nós fizemos uma viagem, e em viagem eu prefiro não dar a direção a ninguém. Eu dirijo muito mal e vou devagar, numa velocidade que eu consigo, de alguma forma, tentar desviar dos acidentes. Eu viajei, né, acho que foi do Recife para Belo Jardim, ou para... Enfim, foi uma viagem longa, e eu fui ouvindo as histórias de um pastor evangélico e voltei ouvindo as histórias de outro evangélico, de igrejas de denominações. Foi muito interessante. Mas a história de Edinásio me chamou a atenção. É que ele dizia que o sucesso das igrejas que ele abria, dos templos que ele abria, porque a igreja mesmo, a denominação é a única, ele tem 3 templos, era porque ele tinha o dom de cura. Eu perguntei, como é que é esse dom de cura? Ele disse que lá ele recebia, na condição de pastor, ele se deparava com o fiel, conseguia identificar o mal que o fiel podia ter e curava. E eu não aprofundei isso. Não quero, nem porque eu não estava com nenhum mal que eu quisesse que ele tentasse experimentar em minha cura, mas também não estava querendo encurralá-lo a um ponto de, eventualmente, colocar em risco a nossa amizade, quando também não tinha interesse em perder a amizade de Edinásio, gosto. Mas o detalhe é que quando ele afirma que tem um dom de cura e mantém público para preencher 3 igrejas, 3 templos, cerca de, 300 pessoas, 400 pessoas, é porque 300 ou 400 pessoas acreditam que ele tem o dom de cura. E aí,
Que dom de cura é esse? Por que Ednásio não alcançou a fama de um Edgar Cayce? O que é que diferencia um do outro? Será que o dom do Edgar Cayce é tão raro assim? Será que Ednásio se insere no rol dos farsantes que o Camilo tanto se refere? Eu queria que vocês comentassem comigo, me ajudassem a compreender a figura das rezadeiras, dos pajés, esse pessoal que está no nosso entorno, que faz pagelança, que cura picada de abelha, que cura... Não são as coisas complexas, as coisas simples. O que é que diferencia um desses Edgar Cayce que alcançaram tanta fama de um desses que não alcança fama nenhuma? Isso é muito raro, ou todos que fazem o curandeirismo, assim, em pequena escala, se todos são farsantes, ou será que existe algum índice de verdade? E se tem verdade, é porque a coisa não é tão rara, e se não é tão rara, por que essas outras pessoas não são tão estudadas? Eu queria deixar essa reflexão para o nosso grupo. Eu vou, vou comentar depois. Eu pediria a Walter ou a Ronaldo, se quiserem comentar, né, sobre essa questão levantada aí, né, do Alexandre, né, que o façam, né, e porque é da fama, né, de uns e não de outros. Né? Isso exatamente. Não é só a questão da fama. É a questão também de ser ou não, porque fama tem cantor que alcança fama, que tão bom quanto ele que não alcança fama, né? A fama é uma outra questão. Eu me refiro muito à frequência do dom, se é que a gente pode chamar de dom, porque nós todos conhecemos pessoas que tiveram contato com, especialmente os mais antigos, né? Que tinham rezadeiras, né, que curavam, né, batiam lá com uma folha alguma coisa assim, né, e curavam, né? Então, aquilo é força da mente, aquilo é uma farsa, aquilo é alguma coisa. Agora, se não é farsa, é porque não é tão raro assim. E se não é tão raro assim, eu queria justamente comentar a frequência como isso ocorre em alguns segmentos. Eu lembro que uma vez, só para complementar, já sei que estou falando muito, mas só para completar eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa estrangeira que estava horrorizada com o filme O Exorcista. E fazia parte da conversa, outra pessoa disse, olha, você acha raro assim porque você nunca foi num terreiro de Umbanda. Quando você começar a ir para um terreiro de Umbanda, você vai ver que as coisas acontecem com uma frequência maior do que você está imaginando. E aí, pronto, dito isso, eu vou me calar, já estou falando muito, quero só ouvir, para aprender mais. Obrigado. Mas é interessante. Eu gostaria de falar alguma coisa, posso? Pode. Olha, sim. Isso aí veio um pouco da autossugestão, é uma questão mística também, porque o estímulo condicionador, a fé, caminha pelas vias naturais, chega ao córtex cerebral, daí percorre um caminho nervoso antes inexistente, indo até o centro da enfermidade e gera o antígeno secretor, que se traduz como placebo e se completa pela cura. Isso é verdade, acontece. A autossugestão tem esse poder. Perfeito. Inclusive, o próprio Edgar Cayce, no filme, ele teve um problema de afania, né? E ele teve que recorrer várias vezes à hipnose para poder aquilo ali sugestioná-lo, e era um problema de irrigação. Mas sobre o problema da benzedeira, que foi trazido aqui como exemplo por Alexandre, a gente tem que olhar, eu creio, de uma visão assim mais abrangente, mais multidisciplinar, né? Que passa tanto pelo aspecto sociológico, psicológico, também os lados de hipnose e até, eventualmente, paranormais em alguns casos. A maior parte das vezes, não, mas você tem situações, eventualmente, que você pode ter uma melhora súbita, você pode ter uma indução, não é,
que você mesmo sente essa indução. Você vai, às vezes, para um médico, você está, né, sentindo, né, assim, pesado, oprimido, né, por uma situação de algum incômodo fisiológico, alguma situação, você já sai melhor só, né, pelo médico escutar, para ele dizer, né, olha, dar uma definição daquele problema, né, que você às vezes puxa, não sabe direito o que ele diz, olha, é isso aqui, você faça esse tratamento. Da mesma forma, uma benzedeira, né, em outro campo, ela pode dar um encaminhamento, né, a pessoa se sentir acolhida, abrigada. Então, esses aspectos assim, multidisciplinares têm que ser levados em conta, né? Quando você vai nos templos, foi aqui citado, um templo espíritas, o afro-brasileiro, eu vou citar outros, por exemplo, templos espíritas, né? Da linha branca, né? Como se diz, kardecistas. Então, a pessoa se sente acolhida, certo? Muitas vezes, né, ao passar por um estado alterado de consciência, há uma catarse. Então, essa catarse, ela traz modificações, inclusive fisiológicas. Eu já apresentei, só um instante, Camilo. Sem interromper, olha, a minha mulher teve um acidente doméstico ontem, aqui, à noite. Sim. E está passando mal, está com problema. Vá atendê-la, por favor. Uma queimadura de 2º grau no braço. E vamos levá-la ao médico agora. Tá certo, tá? É melhor. Vá atender. Tá bom. Tá, um bom fim de semana para todos, tá? Tá bom. Porque ela tá passando mal, tá muito ruim, tá? Vá atendê-la. Eu estou até sem saber o que fazer. Vou ter que interromper aqui. Vá com calma. Peça ajuda ao seu filho também. Bom fim de semana para todos. Tá, tudo de bom, Camila. Melhoras aí para a esposa. Obrigado. Viu? Então, aqui só continuando, né, uma abordagem, né, uma tentativa de abordagem multidisciplinar. Então, você, num templo espírita, né, e mesmo na igreja evangélica, eu já vi, né, aquela questão de... Alexandre falou da cura, né? O pastor ele tem um dom de cura, mas a cura geralmente é feita, né, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, você não vai, um pastor naturalmente não vai dizer que é uma entidade, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai, eu já vi, inclusive há imposição de passos e tudo isso, né, dentro, né, daquela estrutura social. Tá certo? Há a questão do desempenho dos papéis também. Então, você vai no centro espírita, kardecista, um mero caboclo, ou preto velho, né, que baixa, entre aspas, lá, ele tem um comportamento comedido. Diferentemente quando você vai num centro de Umbanda, né, então há toda uma liberdade de expressão. Né? Então, existem outras formas de leitura, né, e o parapsicólogo faz isso. Né? Quando ele vai acompanhar uma benzedeira, um centro de Umbanda, um centro espírita, ele vai fazer a sua leitura e vai olhar as questões dos mecanismos, né, que possam, né, inclusive os aspectos hipnóticos, os aspectos sociais e, eventualmente, os aspectos paranormais, que são a exceção, pessoal. Você vai numa sessão de centro espírita, né? Aí o fato de você estar ali baixando uma entidade, há uma alteração de comportamento, então são uma pombagira naquele momento. Então, toda escrachada, dança, movimento, articular, às vezes não se lembra nada disso. Mas o parapsicólogo vai fazer a leitura da informação. Então, você vai aquela pombagira, ela começa a dizer informações sobre você que ela não sabia, aí já para o palestrante, para o parapsicólogo, ele já começa a ficar interessante. Embora a pessoa que foi lá fazer a consulta espiritual, ela não vai fazer essa leitura, ela está com algum problema lá que quer resolver, problema de saúde, problema de emprego, problema familiar, de relacionamento, Então, as pessoas, né, têm essa situação. O modus operandi, quando você vai no centro branco
de mesa branca. O espírito guia o obsessor e o sofredor. Então, quando baixa o espírito sofredor, né, dá a sua comunicação, e aquele depois ele é levado, né, pelo espírito guia e pela entidade, né, que comanda, né, entre aspas, o ambiente. A pessoa sente uma sensação de alívio, né? É uma forma de catarse, né? Então, você tem várias formas de entender, né? Sobre o aspecto religioso, naturalmente, mas o parapsicólogo vai ver outra leitura, vai ver as questões de aptidões humanas. O caso da benzedeira é um caso típico, né? Você, às vezes, usa o peão roxo, usa de outras situações, usa de determinadas sopros, fumaça, dependendo do que for. Eu fazia atendimento com caboclo, né? Chamado caboclo. E ele tinha sopro, né? Ele dava passe e tome sopro na pessoa, né? Que era para, né? Aí limpar, né? Eu saía todo soprado, né? E achando bom, e saía assim, com muita, na época eu adolescente, saía assim com muita paz, com muita, né, tranquilidade, né, se sentindo apoiado. Aquele problema que eu trouxe, né, estava sendo ouvido, né, no campo espiritual, né, então você tem que olhar todas essas situações, né, tudo ao mesmo tempo, né? A gente não pode, digamos assim, se fechar, inclusive para quem tem a crença, até o lado espiritual também. Mas, Jamil, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, o que eu tentei dizer é que existem alguns fenômenos que são muito raros, como o Walter costuma dizer, existem fenômenos que são raríssimos, mas especificamente esse da cura, é que se esses exemplos que nós vimos existem de fato, eles não são tão raros assim. Então era nesse aspecto que eu queria verificar a questão da cura. Se a cura seja por um fenômeno como o Edgar Cayce, seja por uma pessoa como o pastor Edinásio Silva, por essa benzedeira, será que esses fenômenos, se eles são menos raros, ou se eles são mais frequentes, ou se esses que eu me referi, esses que fazem aqui, são menos críveis? E aí eu estou vendo que o meu amigo Aurélio Molina está bastante ansioso por falar. Eu queria também que ele opinasse com ele na condição de médico, né? Talvez ele saiba, ele possa também, quer dizer, então resumindo... E de práticas complementares também, né? Ele tem um foco, né, nas práticas, né? Esses fenômenos, então a minha dúvida é a seguinte: se esses fenômenos de cura, eles são mais frequentes do que os outros. Pronto, a minha pergunta é essa. Minha dúvida. Olha, o fenômeno paranormal, assim, a cura por meios incomuns são raros. São raros. É porque você tem que fazer uma investigação rigorosa do antes e do depois. Não é o fato de você ter uma melhora, né? Você ter um tratamento, o que você, para caracterizar realmente o que a gente chama cura por meios paranormais, então é uma mudança, quando você passa a régua, digamos assim, da ciência, né? E você está numa situação, por exemplo, que você está fazendo um tratamento, vou dar um exemplo assim bem, né? A pessoa está com câncer, está fazendo um tratamento radioterápico, quimioterápico, já há um bocado de tempo, e não está dando resultado. Aí vai vai para a benzedeira, vamos dizer aqui, de Alexandre, né? Vai para a benzedeira, vai para o pastor, e depois começa a melhorar. Puxa vida, como você explicar isso? Né? Puxa, começou a melhorar a sua câncer, mas continua o tratamento. Então, apesar do modelo da medicina não estar funcionando, e naquele caso limite ali, ele começou a funcionar, ainda assim ele está dentro do modelo da medicina, porque ele estava fazendo um tratamento dentro do campo, né, do conhecido, dentro de um protocolo estabelecido, tal.
Agora, determinadas situações, que aí é que são raras, que você não está sendo submetido a protocolo nenhum, a abordagem nenhuma, e você tem aquela cura súbita, certo? Aquela melhora que não pode ser explicada, por uma situação. O Walter trouxe um exemplo há muito tempo atrás de um vereador, que foi um caso público aqui, vereador de Recife, já de muito tempo, Edson Miranda. Edson Miranda, ele tinha um problema de hemorroida, marcada a cirurgia. Aí ele ouviu falar de um centro no Rio de Janeiro chamado Tupiara. E esse centro marcou uma cirurgia espírita, né? Isso, tal dia, tal hora, você lá vá no seu quarto e fique lençol branco, tudo de branco, não coma carne, aquele ritual todinho, né, para se preparar e pum. Terminar a história. A hora marcada ele foi, entrou no quarto dele, se trancou, entrou, ele disse que entrou em sono profundo, só acordou no outro dia. Acordou, estava lá a mancha, né, ensanguentada, e não sentiu mais nenhum incômodo. Foi no médico, né, e o médico não tinha mais o que fazer, não precisou a cirurgia. Então, isso é um caso, assim, que você pode, digamos assim, porque você tem uma documentação antes e depois, certo? Que foi uma coisa, você não tinha uma outra explicação. Ele não fez a cirurgia, não tinha um remédio capaz de promover a cura daquela hemorroida. E aconteceu no depoimento, né, do vereador, né? Então, isso é uma situação típica, né, de uma cura por meios paranormais. Agora, quem curou? Aí, por isso que a gente chama por meio. Foi a própria pessoa que, no autossugestão, foi a entidade, lá foi uma ação psíquica. Fica difícil, né? Porque a questão do curador, você tem que ter uma triangulação, né? Aquele que acredita, o curador e a sociedade, o meio, né, que potencializa os dois. É assim o modelo, né? Agora, o que importa realmente para o cara lá, né, para o paciente, é que ele ficou bom. A explicação é uma mera questão, né, aí didática, né? Como processa, o que a gente vê é que os aspectos psicossomáticos, de uma certa forma, né, a gente não pode, assim, fechar as portas, e isso é uma grande dificuldade que eu vejo aí do modelo da medicina e mesmo da psicologia tradicional. Você vai fazer uma análise freudiana, uma psicanálise, uma coisa desse tipo. É você não permitir, não é certo, outros elementos que você tem aí. Hoje, a questão aí que falou de homeopatia, de acupuntura, outras práticas que a gente vê que contribuem, tá certo? Tem o reiki, né? Então, aquelas situações de reiki que o pessoal atribui. Tive uma colega nossa que fez um curso de parapsicologia, né? Que ela era desse movimento de reiki, né? Ela me chamou lá para conhecer Eunice, colega nossa Eunice. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma placa de Petri, né, e fazer aqui né, ele tinha questão daquela intermediário de energia, né, a posição lá de mãos e tudo. E a gente bota uma placa de controle e aplica o reiki aí, né, vê a influência do reiki aí na bactéria. Ela ficou indignada, porque, como é que eu vou usar, né? Não, eu queria só saber como é que se há uma influência direta na matéria, que tem um pesquisador japonês chamado Kokubo, que ele faz exatamente essa pesquisa, só que ele usa pepinos, corta lá os pepinos, coloca lá em um recipiente de controle, e outro tem aqueles curadores japoneses do Qigong, né? Qigong, e eles passam ali lá meia hora tentando afetar o pepino. E ele mede os biofótons
do controle e do pepino. E ele tem vários trabalhos publicados e que ele acha um aumento da atividade dos biofótons. Então, com isso, ele consegue mostrar que é uma evidência, né, que você tem lá o controle. O outro aumentou muito a sua atividade, ele mede aquilo. Então, isso aí você mostra uma evidência de determinadas pessoas influenciarem a matéria. Agora, pode um curador desse, né, você tendo um problema qualquer, né, ele influenciar a sua matéria, a sua doença, tem um problema aí dermatológico, gástrico, né, sei lá o quê, e esses problemas gástricos, eles são muito, e dermatológicos, muito associados, né, às questões psicológicas. Então, isso aí é um campo de estudo, e no caso da parapsicologia, se mede essas coisas. Esse pesquisador, ele né, que ele é engenheiro eletrônico, aí ele tem essa facilidade de desenhar essas experiências, e ele já publica há muito tempo, há mais de uma década, aí, com resultados assim, bem interessantes. Mas isso é ciência, né? Isso você é uma experiência controlada. Uma situação dessa é uma experiência social, né? Você vai né? E você só vai numa benzedeira, né, Alexandre, se você acredita, puxa, ela pode me ajudar, né? De alguma forma. Puxa, mal não vai fazer, né? Então, quer dizer, você tem toda uma motivação inconsciente, né? Mas se você melhora, eu pergunto a você, puxa, foi você mesmo, na sua automotivação, que levou a sua memória, ou foi lá a benzedeira, que lá na Eva, lá no galinho lá de peão roxo, né? Que ela vem ali e mostra, né, que peão fica murcho, né? E tem situações que eu nunca vi, não, mas tem pessoas que viram. Eu vejo, a minha avó fazia, né, benzia, aí depois eu ficava assim, era meio murcho. Mas eu olhava assim, que também o cara passava lá, não sei quantos minutos, fazendo assim, o próprio galho, né, vai afetando a folha, né? Toma movimento, né? Não tem folha que fique igualzinha, né? Mas se ela murcha, né? Como é o caso aí, alguém diz, puxa vida, tu estava com um problema mesmo. E aquilo ali é um valor simbólico de mostrar, tem tudo isso, né? Um valor simbólico, né? Daquilo ali representar a eliminação da sua doença. Você está lá com a pereba, né? Aí o cara vai lá, pá, e puxa aquilo ali, e eu mostro a você, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, era o que estava afetando você. Pô, meu amigo, aquilo ali tem uma indução fantástica, né? Fantástica, assim, em cima disso. É assim que eu vejo, sabe? É assim que eu percebo essas questões, e não tirando que, eventualmente, você tem situações incomuns que ocorre, mas não é assim tão frequente não, sabe, Alexandre? Eu acho que ela é a exceção, mas assim, todo esse contexto, ele é um contexto favorável à melhora e até à cura, eventualmente, da pessoa, sabe? Está naquele contexto complementando, as pessoas se sentirem acolhidas, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos angustiosos, nos momentos de dor, né? Que às vezes é dor psíquica e dor física, né? Está doendo lá determinada doença, então essas coisas ajudam, sabe? Ajudam. Mas nem sempre isso é uma cura paranormal, assim, por uma forma incomum, é rara, muito rara mesmo. A minha visão, né? Eu não sei se volta. Mas o Molina pediu para falar. Molina pediu para falar ou está só inquieto mesmo? Desistiu. Desistiu, porque eu não vi ele levantar. Não, eu só estou aqui aguardando primeiro o Ronaldo falar. Se ele quiser falar, eu falo depois. Mas eu não queria, não fui provocado. Eu não queria, mas o Ronaldo também está se amarrando aí. Eu acho que os médicos estão com medo, viu? Não, veja, só para tentar responder um pouco da minha posição para
para colocar a minha visão, né? O Alexandre fez essa provocação. Veja, primeiro, eu acho que... acho não, tenho certeza absoluta, acho que o Ronaldo compartilha comigo. A grande maioria das doenças, elas são autolimitadas e autocuráveis. Uma parte a gente precisa intervir de alguma forma e faz a diferença no processo saúde-doença, e, infelizmente, existe uma outra parte que são incuráveis com o nível de conhecimento atual. Mas a grande maioria das doenças são autolimitadas e autocuráveis, por isso a gente tem o princípio do primo non nocere. Primeiro não agredir, primeiro não fazer mal e primeiro não atrapalhar a natureza. Né? Depois, uma coisa que o próprio Jaumir comentou, e também acho que o Ronaldo concorda, tá? Toda doença é psicossomática. Ou é porque problemas emocionais causaram ou ajudaram a causar a doença, ou a doença vai levar a problemas emocionais. Né? A outra é a visão da definição de saúde. Eu tenho até uma visão mais ampla. Né? Saúde, realmente, está tudo tão interligado, como nos diz a ciência oficial, a física quântica. Tá? Então, ela tem várias vertentes, ou facetas, ou dimensões que estão profundamente conectadas. A OMS, lá em 1947, ampliou o conceito bem-estar físico, emocional e social. Eu defendo que esse conceito deve ser ainda maior ainda, mais amplo ainda. É o bem-estar físico, emocional, social, existencial, espiritual e ambiental. Né? Então, outra coisa que está muito bem consolidada, e quando você falou da questão das PICs, né? Mas independente de qual mecanismo que as PICs podem funcionar, a gente sabe, e a ciência recomenda, pelo menos na minha opinião, que você tenha fé na fé. A fé funciona, a religiosidade funciona, a espiritualidade funciona. Né? Tem fenômenos como suicídio celular muito bem documentados. Se você é uma pessoa que quer morrer, quer ficar doente, quer morrer, a célula responde, a célula faz um suicídio celular, e o contrário é verdadeiro. Então, quando a gente bota esse conjunto, eu poderia dizer que eu tenho alguns milagres na minha assistência médica. Tem alguns milagres, claro, alguns milagres, que não são milagres. Por exemplo, eu tive 2 casos de grandes miomas uterinos, né? Que eu fui prolongando, fiz tratamento clínico, não quis fazer a cirurgia, e sumiram os miomas. Sumiram. Absolutamente sumiram por quê? Porque eles atingiram, eles atingiram um nível, tá, em que houve uma necrose do próprio tumor, porque ele cresceu muito, não tinha mais a vascularização, tá, não dava efeito, ele necrosou e sumiu. Outros 2. Pacientes que iam para a sala de cirurgia. Alguns casos que a gente conhece, tá, são semelhantes. Chega um limite naquela patologia que, em vez de ser para ruim, ela vai para melhorar. Né? Então, a grande maioria dessas curas, para mim, são muito tranquilamente explicadas pela ciência e pela fisiopatologia das próprias doenças. Não sei se o Ronaldo concorda comigo. Sim. A maioria das patologias, como você falou, realmente tem, ou tem como causa um fator psíquico, ou provoca alterações de natureza psíquica. Né? E no que concerne a questão da hipnose, né, toda hipnose ela é uma auto-hipnose. Né? Temos que ter cuidados, né, com certos casos que se pensam ser paranormais e realmente não é. O caso de Edson Queiroz mesmo, nós presenciamos, né, a utilização de anestésico, que ele não dizia que era anestésico, ele negava, mas era, né, levando para o laboratório, era realmente anestésico. Então temos que ter cuidado, né, que temos que ter em qualquer caso de fenômenos paranormais, principalmente no caso de cura. Outra coisa, Ronaldo, você levantou agora, por exemplo, algumas cirurgias, né,
se você, por exemplo, para incisão, tá? Se você fizer uma incisão extremamente rápida com bisturi afiado, tá? É como se fosse uma facada ou um tiro. Ele não sente, porque a velocidade do estímulo, tá? É maior do que o que o corpo está preparado para captar. Então, você pode fazer uma incisão na pele rapidamente e o paciente não sentir absolutamente nada. E algumas cicatrizam com segunda intenção, né? Hã? E algumas cicatrizam naturalmente. Com segunda intenção. E entre o corte rápido, sem dor, a dissecção romba, tá? No tecido subcutâneo, você pode trabalhar com a mão e fazer uma dissecção romba muito pouco dolorosa, porque tem muito pouca terminação nervosa no subcutâneo. E depois, se você deixar cicatrizar por segunda intenção, não tem problema, vai demorar muito mais. Vai demorar, no mínimo, 40 dias, né? E vai cicatrizar, vai ficar uma ferida feia, uma marca feia, mas cicatriza sem nenhum problema, né? Então, não vejo algo que me cause espécie, tá? Agora, vi problemas em muitas dessas cirurgias, eu vi problemas graves, eu vi problemas, tumores, tá? Que foram retirados, que não foram mandados para análise patológica, era realmente câncer, tá? E chegaram às minhas mãos pacientes com câncer avançado, tá? De mama, tá? Por cirurgias onde o tumor foi retirado, uma cirurgia rápida, uma dissecção romba, uma cicatrização por segunda intenção, mas a patologia continuou e as duas pessoas morreram e faleceram com aquela clássica mama, tá? Com um tumor bastante avançado. Também peguei muitos casos de infecção secundária, tá? Pela questão da ferida aberta. A maioria vai cicatrizar, mas alguns vão ficar infectados e vão dar problema, né? A grande maioria, o organismo, se a pessoa for saudável, tá? Tiver bons hábitos, não for um diabético, não for um fumante crônico, né? Vai curar por segunda intenção. Não me causa nenhuma espécie a maioria dessas curas, nem dessas intervenções. Mas... Não vi em casa. Pessoal, pelo avançar da hora, eu também estou com uma necessidade, uma emergência veterinária em casa, né? Minha esposa ligou, né? Eu preciso atender aqui minha... Bom, João, só uma explicação, uma explicação. Você mudou alguma coisa? Porque hoje eu não tive nenhuma dificuldade em acessar. Entrei... Não. Hoje não. Estava a mesma situação de saber. Eu entrei pelo convite do IPP. Cliquei e entrou. Antes, não na passada, mas antes a gente estava atingindo um limite de 99, que a gente chegava ao 100, aí não conseguia entrar. Aí estava com essa questão de... É que seus fluidos hoje estão bons. Viu, pessoal? Mas aí eu vou terminar aqui a apresentação de hoje, né? Pelo tempo, pela minha necessidade também de sair. E convocando, né? Assim, vocês todo sábado, né? Às 9h30, né? Onde no próximo sábado, né, o assunto, né, que pretendemos abordar é sobre propriedades emergentes, né? Seus aspectos aí de teoria dos sistemas, né, complexos. Né? Então, é algo bem que afeta, né, vários fenômenos, inclusive sociais. Né? Tanto na natureza... Se interessa alguém, são exatamente 11h30. Foi a primeira reunião que terminou no horário previsto. E eu tenho realmente essa necessidade, né, de sair agora em ponto. Obrigado a todos e até mais. Né? A próxima. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Obrigado. Foi ótimo.